e disse que ele era forte em muitos aspectos, em magia e batalhas. Ágil e tão confiante neles. Ele sabia o quão bom era nisso. Então ela abaixou a cabeça a coisas em que ele é horrivelmente ruim. As pessoas à sua volta não percebem como ele coloca uma máscara e finge ser feliz. Como se nada pudesse fazê-lo sofrer. Ela colocou o vestido no punho e acrescentou que mesmo agora, ele não só tentou frivolamente testar seus sentimentos, mas também decidiu brincar com ela. Ela virou e disse, irritada: "Se você pensar assim, então ele não está agindo de maneira imatura aqui?" Quando ele rejeitou a garota, o jovem ficou surpreso. A porta fechou com força. Ele apoiou a cabeça na mão. E ele se perguntou como ela soube disso. Ela ouviu em algum lugar ou Lilia mesmo contou. Grama suficiente. Ele não entendia o que se esperava dele. Ele olhou para cima e pensou em como não poderia dizer a ela quem era, sobre sua vida passada e sua verdadeira idade. Durante o treinamento, o garoto pensava. Ele lembrou como a garota disse que ele era bom em várias coisas. O robô voou em sua direção. Ele esquivou-se do golpe. Lembra-se de como ela enumerou suas conquistas. Ele criou um escudo protetor com um bastão. A garota disse que ele era bom em mágica. Lutando contra o quê? O oponente pegou o bastão, e ele lembrou disso. Ele acrescentou que tinha muita confiança neles, porque sabia o quão bom era nisso. O trabalho foi jogado para o lado. O garoto lembrou da pergunta. Nesse instante, o oponente número 8 estendeu o braço. Voou direto para o rapaz. Nesse instante, ele explodiu em chamas. Envolto em chamas, ele retornou. E lembrou de como ela acrescentou. Havia coisas em que ele era horrivelmente ruim. Ele voou para o lado, as palavras da garota continuavam a girar em sua mente. As pessoas à sua volta não perceberam como ele colocou a máscara. Nesse instante, o rapaz já estava no chão. O jovem franziu o senho, correu até o robô, continuando a revirar suas palavras na mente. Ele finge ser feliz, como se nada pudesse fazê-lo sofrer. Ainda agora, ele não só tentou minimizar seus sentimentos, mas também decidiu brincar com ela ao máximo. O vapor chutou o inimigo. Ele recuou, mas ele conseguiu escorregar e permanecer de pé. O robô o fitou, confuso. O rapaz estava pensativo. Ele estava ganhando energia e pensou que agiu de maneira imatura. Nesse instante, o robô esgotou sua mana. Ele desligou abruptamente. O rapaz teve que parar. Ele expirou e caiu ao chão. Sylvia apareceu e disse que ele não deveria se sobrecarregar. Tanto porque ele ainda não se recuperou. O garoto acariciou a cabeça dela e disse que estava bem. Depois, bateu à porta. O garoto saiu do quarto. Havia uma garota ali. Ela ergueu a mão e disse que veio verificar como ele estava. Como eles faltaram às aulas como princesa. E para garantir que os dois não fizessem nada. Errado? Ela olhou para o quarto, viu o bosque e perguntou o que houve. Nesse instante, o garoto fechou a porta. E ele respondeu que decidiu se aquecer um pouco. Então, ele olhou para a garota. Disse que Tasha não estava aqui.
Ela se envergonhou e disse que sua suposição estava errada, colocando a mão no ombro do garoto. Ela acrescentou que, se levar em conta suas aulas, e ele faltou ele deveria pelo menos comparecer ao último. O garoto olhou para a porta. Ele jogou o suéter sobre o ombro. Ele poderia ir, a garota o elogiou em resposta. A partir daquele momento, ela se virou e pensou que ainda era possível entender. Por que uma sala? O treinamento dela foi especialmente reservado para ele. Mas por que era tão grande? A garota olhou para frente. Que tipo de aquecimento era esse? A sala ampliada pela Mana começou a se parecer assim. Eles avançaram. Quanto mais a garota observava o parque, mais ele parecia misterioso. Quanto mais misterioso parecia o dia na academia para ela. Todos estavam sentados na aula. O dragão dormia na mesa. Todos sussurravam primeiro. Ele deveria ter comparecido à aula há muito tempo. Ele realmente estava mal. O garoto desviou o olhar. Ele levantou seu dragão e perguntou como ela conseguia dormir tanto. Ela abriu os olhos e ela respondeu que não estava treinando, apenas dormindo. Mas o garoto respondeu que ela era sortuda. Se ele pudesse treinar assim no sono. Ele foi chamado. O professor estava em frente a ele. Ele ergueu a mão e disse que era bom finalmente vê-lo na aula. Ouviu que já se recuperou, bastante recuperado de sua lesão para voltar às aulas. O homem ajustou seu monóculo. Ele acrescentou que notou que o garoto já estava melhor. O garoto se levantou, respondeu que pediu desculpas por faltar a tantas aulas. Mestre Minor. Ele ergueu a mão e perguntou se ele pudesse contar para a classe o que ele sabia sobre o processo de conjuração de feitiços. O garoto lembrou do processo. Respondeu que, até onde sabia, o processo de conjuração era combinar, transformando básicos, feitiços e habilidades para produzir diferentes efeitos. O professor aplaudiu. Que resposta precisa e abrangente. Excelente. Ele desceu do degrau. Passaram a maior parte da última semana, aprendendo os básicos que eles simplesmente precisavam saber. Antes de ler o processo de invocação de feitiços, e sua resposta concisa forneceu-lhes uma boa base para começar. Ele se aproximou da turma, adicionou que queria que todos imaginassem um mundo onde todos pudessem ler os pensamentos uns dos outros. Os alunos começaram a se olhar. O homem acrescentou que não parecia muito otimista, mas eles precisavam ouvir até o fim. Ele olhou para os meninos. Neste mundo hipnótico, onde de um pensamento fugaz, mesmo a pessoa mais sincera pode parecer cruel. Ou a mulher mais bondosa pode parecer cruel. Tudo está à superfície e todos podem lê-lo. Ele apertou os dentes e disse. Ele acreditava que um mundo assim seria uma lei para os melhores magos que já conheceram. Sylvia olhou para ele e disse que é por isso que ela e o pai eram os melhores magos. O homem colocou a mão no peito. E ele Disse. voltaria a isso mais tarde. Por enquanto, ele pediu permissão para fazer uma pergunta. Ele levantou o dedo e continuou. Por que os feiticeiros e até amplificadores declaram seus feitiços em voz alta? Alguns deles podem não fazer isso com ouvidos grandes. Ele ergueu a mão
e disse que achava que era porque se dominar completamente um feitiço, então, no futuro, você não precisará mais pronunciá-lo. Imaginem o mago que vocês são. Em certa medida, é bastante ambicioso afirmar que podem dominar algo. Na verdade, as palavras que eles pronunciam em voz alta, por si só, afeta a concentração deles. O homem colocou as mãos atrás das costas e acrescentou que, com a ajuda, a mente se liberta de pensamentos desnecessários que interfiram no uso do feitiço desejado. Ele pegou o queixo e pensou. Ele dará um exemplo bastante engraçado. Se ele diz a uma mulher que o detesta, ele sempre a amou. Ele garante que ela irá, pelo menos de alguma forma, mas certamente reagiria. Arthur lembrou da namorada. O professor ergueu a mão. Neste exemplo, o feitiço serviu como a frase. Ele disse que sempre amou. Ele olhou para a mão após a frase da mulher. Ele certamente obterá uma resposta, que assumiu uma das formas, uma face encolhendo de nojo, um soco no chão ou uma bofetada. Todos riram. Ele realmente sabe como capturar a atenção de seus alunos. O rapaz achou que o professor continuava a transmitir que ele é muito semelhante à forma como nossos pensamentos afetam um feitiço. Consequentemente, elas poderão pronunciá-las em abandonar completamente ao atingirem um alto nível de concentração. E, portanto, visualização. Numa Onde realidade todos pudessem ler os pensamentos alheios, os maiores magos surgiriam. Ele se afastou e perguntou por quê. Então ele se virou e respondeu a própria pergunta. Sim, porque teriam controle absoluto. Controlar seus pensamentos. Novamente, ele espalhou as mãos e falou ao público. Sugere não perder essa bela ideia de vista. Referir-se ao livro didático. Estamos na página 203. Leiam com mais detalhes sobre as diferenças nisto entre feiticeiros e amplificadores. Deixando o público. O cara pegou a cabeça e pensou: qual era o propósito de ir a essa aula? Se todos os seus pensamentos fossem apenas brigas com a garota, não imaginou que suas palavras o feririam tanto. Ele colocou as mãos nos bolsos e avançou. Na noite, Arthur conversou com Sylvia. Ela disse que tudo isso é por causa da mãe dele. O garoto perguntou. A verdade foi contada. De quem ela estava do lado, afinal? Além disso, enquanto ele era um aventureiro, ele conheceu muitas pessoas que o odiavam, mas isso nunca o impediu. Alguém estava atrás dele. Eles continuaram caminhando e conversando. A menininha disse que a opinião da mãe dela era muito importante. Importante para ele, e ele respondeu que ele não poderia permanecer ignorante de suas falhas. Se ela era tão perspicaz, ele parou. Stratchett sugeriu que talvez ele estivesse distraído. Riscando o pescoço, ele acrescentou que não poderia que caminhava logo atrás dele, pelo menos tente esconder sua presença. 3 caras estavam atrás dele. Um deles era Lucas Sylvia, resmungou. Os amigos de Lucas sorriram. Disseram. Eles só queriam se certificar que ele chegaria ao quarto com segurança, mesmo dentro das paredes da academia. Arthur se virou e disse: pode haver perigos. Ele corria risco de perder as calças também? O garoto ficou
irritado. Lucas agarrou-o pelo ombro enquanto falava. Como se atreve a zombar dele por causa dele? Toda a academia, mas antes que ele pudesse terminar, o loiro o atirou ao chão e ordenou-lhe para parar de falar bobagens. Ele se aproximou do garoto e disse que pensava que, mesmo se ele escondesse a cauda entre as pernas, e se ele se escondesse dele, esqueceria como escapou. No meio de um duelo, o garoto apertou os dentes e perguntou como Arthur fez. Ele o olhou e disse que havia um buraco no chão. O loiro estava muito irritado. Ele apontou o dedo no peito do garoto e disse que ele perguntou como ele saiu de sua gaiola infernal. Em menos de um segundo, atravessou metade da quadra e ainda resistia a um ataque, destinado que a princesa elfa. Mas naquele instante, o garoto agarrou sua mão, deixou-o de lado e disse que, em primeiro lugar, se ele quer respostas, ele precisa aprender a perguntar educadamente. Então ele deu um passo à frente e acrescentou que, em segundo lugar, porque achou que diria algo naquele momento. O cara encostou-se praticamente na testa dele. Lucas sorriu e disse que sabia disso. Então espalhou as mãos e acrescentou que, mesmo assim, ele usou o artefato. De onde viria de um plebeu patético? Ele virou e acrescentou que provavelmente a princesa o deu a ele. Se não se enganou, era da sua turma. Seu nome é Princesa Tasha. O jovem o observou em silêncio. O homem pensou que não estava aprendendo nada. Então o gordo gritou que isso era muito insidioso. Ele apertou o papel nas mãos. E ele tinha certeza de que usou os mesmos truques para seduzir a princesa Kathleen. Arthur, surpreso, perguntou o que ele estava falando. Ele ficou e acrescentou que ele não devia fingir ser um tolo. Mesmo com um rosto fofo, ainda é um comum sujo. Ele começou a acumular energia, mas seus amigos o impediram. Ele afastou a mão e disse que precisava mestrar-lhe o seu lugar. A morena se virou e disse que estava fazendo algo. Ele estava causando grandes problemas. A loira pediu para deixá-lo em paz. E o gordo continuava dizendo isso. A princesa merecia algo melhor, alguém com sangue nobre puro como ele. Arthur ergueu as mãos e disse que não seduziu ninguém. Mas não era para ele decidir. Quem era digno da garota? Ele ficou ainda mais bravo e gritou que ela era uma princesa. E ela também pensava assim, ele sabia. Ela até pegou o lenço caído para ele. Depois disso, ele colocou o lenço no rosto. Lucas riu dele. Esse gordo havia enlouquecido. Ele achou que o cara continuava abraçando o lenço. Ele acrescentou que disse isso. Disse que era o escolhido. Sylvia o olhou e disse ao pai que algo estava errado com ele. Ele respondeu que sabia e a quantidade de matéria liberada era simplesmente anormal. Então o cara congelou, ele ergueu os olhos loucos e disse o que significava. Então ele até fugiu. destruiu os azulejos com os pés. E um segundo depois, ele já voava em direção ao cara como uma pedra, gritando que ele deveria morrer. O cara não entendeu o que estava acontecendo. Sylvia estava pronta para atacar.
Mas ele a impediu, criando um escudo. Ele esperou, pegou a pedra e a jogou. Com um estrondo, o jovem pousou no chão. Fumaça subiu, a mão dele ficou presa no chão. Ele olhou para os caras ao lado. Eles não perceberam que estavam atacando. Membros do comitê disciplinar. A morena se inclinou para a loira e disse que eles deveriam deixá-lo. Ao que ele respondeu sobre o que estava falando. Ele pressionou as mãos ao peito e disseram que não estavam fazendo nada. Então ele sorriu e acrescentou sarcasticamente que eles realmente temiam o que estava acontecendo. Arthur gritou que não acreditava. Lucas ergueu as mãos e perguntou se viu que eles estavam desarmados e não usaram magia. O homem enfurecido tentou puxar a mão. Do chão, o moreno perguntou: o que fariam com o amigo deles? Ele parecia estranho e depois respondeu: ele não era preocupado com a possibilidade de perder para ele em uma duela na próxima semana. Então ele colocou a mão no bolso e acrescentou: qual era o problema então? Ou ele estava se curando por enquanto, ou o querido membro da comissão disciplinar. O calmo o acalmaria ao sair. Ele acrescentou que deveria tentar fortalecê-lo. Ele não queria que ele perdesse o próximo duelo. O rapaz estava furioso ao ouvir o garoto ao seu lado. Ele desejou-lhe a morte e então pedras voaram em sua direção. E ele o jogou de lado com energia. Ele olhou adiante, não. O garoto se aproximava. Arthur criou um escudo. Uma enorme pedra o atingiu. Ele o segurou o máximo que pôde. Como ele poderia estar no estágio de corte laranja? Ser tão forte. O garoto achou difícil segurá-lo. Ele tinha mais mana que Lucas. E ele usava tudo para o ataque. Ele se defendeu e continuou pensando. Apesar de não querer, mas para capturá-lo vivo, ele precisaria remover o selo. Então ele se virou. Sylvia estava atrás dele, na forma de um dragão. Ela ergueu a pata e deu um tapa no garoto. Ele caiu no chão. Arthur ficou chocada com isso. E Sylvia já estava sentada ao lado dele. Ele a olhou na forma de um gatinho. Então, se afastou e disse que estava cansada de esperar. Uma garota ruiva se aproximava deles. Ela correu e perguntou o que houve. Ela estava patrulhando a área. De repente, ela sentiu uma enorme onda de mana. O jovem respondeu que não sabia. Ele estava desequilibrado. Então, de repente, ele perdeu o controle de sua mana e começou a atacá-lo. A garota levantou sua camisa. Havia hieróglifos estranhos em sua espinha, como se sua coluna estivesse deformada. Ela encolheu os dentes, notando que havia outro. O cara estava no hospital. Os rapazes caminhavam pelo corredor. Arthur perguntou se havia outros casos semelhantes na academia. A garota virou e disse que só havia um. E enquanto ele ainda era tratado no hospital. O cara se virou e disse: se tivessem descoberto algo, ele gastou uma quantidade absurda de mana e havia esses símbolos sangrentos em sua espinha.
A garota sacudiu a cabeça e respondeu. Ela diria mais no próximo encontro. Especialmente porque ela precisava informar o resto do comitê disciplinar. Sobre o que havia acontecido, ela se voltou para o rapaz e acrescentou que só precisavam falar com o diretor. Tudo o que ele notou durante a detenção. Ela bateu na porta e entraram no escritório. Seus olhos se alargaram. Uma mulher estava sentada à frente deles. O rapaz de capa branca virou-se. Ele estava com uma garota de cabelo branco. O garoto ficou surpreso. Eles estavam na sala em frente a eles. A garota agarrou o ombro do garoto. Ela começou a gritar. Essas eram as lanças de Barão e Aleia. Eles os olharam, e o diretor disse: Estes 2 alunos são membros do conselho disciplinar. E também 2 dos magos mais promissores de sua geração. A garota recuperou a consciência. Ela ergueu a cabeça e disse que era uma honra para ela. No futuro, ela também sonhava em ser uma das cópias. O homem virou e pediu ao diretor para tomem medidas adequadas rapidamente. A mulher assentiu e as lanças caíram no chão. Ao passar, Arthur desviou o olhar do homem. Ele também olhou para ele com desconfiança, e a mulher acariciou o ombro da garota e disse que acreditava em seu sucesso. A garota sorriu. Sylvia e Arthur trocaram olhares. O homem e a mulher riram-se e literalmente brilhavam em suas energias. O dragão disse que eles eram fortes. E o garoto disse: Sim, difícil de acreditar. O diretor convidou-os para sentarem no sofá. A secretária disse que algo urgente havia acontecido. Por que não se movem e contam tudo em detalhes? Os meninos sentaram e o garoto disse. Ele tinha certeza de que 2 dos magos mais fortes estavam aqui. Dizer antes. Boas-vindas. A mulher também se sentou e respondeu. Agora não havia nada para se preocupar. Um deles era um ex-aluno deles. Agora, o irmão dele estudava aqui, então ele decidiu transmitir pessoalmente as notícias. A garota ficou chocada. Ela disse que não esperava vê-lo pessoalmente. O diretor respondeu a ela. Ela só queria que trouxessem um melhor. Ela ergueu a cabeça e disse que bastava disso. Pediu para contar o que aconteceu. Arthur contou em detalhes o que aconteceu durante o incidente, iniciando com o fato de que os meninos seguiram-no após as aulas. Então começaram uma briga. Ele falou animadamente, movendo as mãos para o lado. A mulher colocou a mão no queixo. Ele pagou especialmente por isso. Preste atenção ao comportamento estranho do garoto e às flutuações caóticas de seu Mona, além do poder anormal do seu feitiço. A mulher olhou para eles e perguntou se ele estava falando sobre os símbolos sangrentos. Ela pensou nisso, na sua espinha. Foi nesse momento o garoto percebeu que ela sabia algo. O diretor acrescentou, como a garota disse. Mark não foi o primeiro. O garoto ergueu a mão e disse. Se ela tivesse alguma ideia sobre o que poderia ter acontecido com ele. A mulher abaixou a cabeça. Então, infelizmente, a resposta foi... Nem os médicos, nem os criadores dos artefatos sabiam o que poderia ser. Pediram à guilda de mágicos que enviasse vários pesquisadores para que eles
junto com Gideon e alguns outros funcionários. Vamos tentar resolver essa questão. Esperemos que resolvam logo. O garoto pensou nisso naquele momento. O diretor se voltou para a garota. Deixe os membros do comitê disciplinar. Continue a patrulhar o território da academia. Entre as aulas, e ela também tentaria alocar vários funcionários. Quem participaria nas patrulhas noturnas? A garota respondeu afirmativamente. Então ela se voltou e disse que estava feliz por ele ter se recuperado. A mulher sorriu e disse que os membros do comitê disciplinar precisariam de toda a ajuda possível. Os rapazes saíram, a mulher voltou ao escritório. Ela fechou a porta com força, o seu burro voou até ela. E será que era prudente envolver os alunos nisso tudo? A mulher baixou imediatamente a cabeça e respondeu: se o pior cenário dele se aproximasse, haveria baixas de qualquer forma. Eles já tinham ido longe demais. Ela ergueu a cabeça e refletiu. Eles já haviam agido. Deveria ter acontecido muito mais tarde. É tarde, preciso dormir. A garota disse ter acenado para o rapaz. E ela o veria na reunião amanhã de manhã. Arturo caminhava pelo corredor. De repente, ele se escondeu na esquina. Ouvi Lucas e Barão falando. Eles discutiam algo furiosamente. O garoto olhou e pensou: o que esse arrogante cara? Diante de seu irmão mais velho, ele constrói com a cabeça baixa. Aparentemente, Caspian estava certo. Lembrando da conversa, ele olhou à frente e pensou: enquanto o irmão o proteger, ele não pode fazer nada. Os olhos do cara iluminaram, pelo menos por enquanto. Sylvia o viu com horror. Alguém acenou com uma mão. Havia um bastão na garganta dele. A garota estava ao lado dele. Era uma lista de sangue muito forte e até apontou para uma das lanças. Ela acrescentou que uma das desvantagens de armazenar armas numa anel espacial, a garota ergueu a mão e disse que leva muito tempo para retirá-lo. Sylvia pulou no ombro de Arthur. Ele olhou para baixo e disse que achava que houve um mal-entendido. Ele não percebeu ofensa na lança. Sinceramente, ele o conheceu pessoalmente pela primeira vez. A mulher se inclinou para ele. Ela disse que poderia certamente dizer que ele escondia sua presença. Ela se aproximou ainda mais e disse: mesmo se tivesse um meio com 2 elementos, ele nem sequer o tocaria com o dedo. O garoto olhou para cima e perguntou-nos quanto ele era forte. Alia olhou para ele e disse que era assustador. Eles saíram à espreita do canto. Depois, o jovem perguntou qual era a força da garota. Ela abriu um pouco os braços e disse isso. O garoto achou que ela tinha um humor estranho. Ela abaixou a cabeça e disse tristemente que ele pelo menos sorrisse. Então ela o olhou e acrescentou que ela era definitivamente a mais fraca entre as cópias. Havia um grande abismo entre ela e ele. O garoto acariciou-lhe o ombro e disse para ela não se aborrecer, achando que parecia tão insultuoso. Então ela virou, coçou a testa e acrescentou que o homem aqui era definitivamente um dos mais fortes, mas mesmo ele não competia.
com seu nível de percepção. O garoto ouviu atentamente e pensou. É por isso que ela conseguiu senti-lo. Muito antes de ele notá-la. Então, ela deu um passo à frente. Ela disse que precisava ir, e os jovens se curvaram. A garota disse que foi bom conversar com ele. Talvez se reencontrassem. Ele respondeu com gratidão por ter respondido às perguntas. Foi uma pena para o aluno. E então ela disse mais algo. Se o irmão dela estivesse com eles, ele teria a mesma idade, e acariciou a cabeça do garoto. Ela sorriu e agradeceu também. Eles saíram à noite. A academia discutiu o que aconteceu ontem à noite. Uma multidão de rapazes discutiu isso. Aparentemente, um aluno do segundo ano enlouqueceu e atacou outro aluno. Ele era de uma família séria. Arthur ouviu e contou a Sylvia. Parecia que os boatos já haviam se espalhado. E ela, em resposta, perguntou por que as pessoas fofocam tanto. Ele sorriu e disse que era uma boa pergunta. Eles entraram na sala, onde todos já estavam muito tristes. O rapaz apareceu e perguntou o que houve. A garota ruiva se virou e disse que era sobre aquele rapaz. Ele faleceu ontem à noite no corredor da escola. Arthur perguntou novamente o que a garota disse. Ele se aproximou e perguntou como aconteceu. Um dos rapazes disse que os médicos, fabricantes de artefatos, quem estava monitorando o estado do rapaz, não conseguiram impedir o esgotamento de sua mana. A garota se aproximou do rapaz. Ele perguntou por que isso aconteceu, apesar de estar inconsciente. Ela respondeu que provavelmente estava de alguma forma ligado aos símbolos nas costas dele. Ele foi até os outros e perguntou o que conseguiram descobrir. Em resposta, ele recebeu muito pouco. A morena olhou para cima e acrescentou: que segredo eles guardavam? O que descobriram? O cara de cabelo branco abaixou a cabeça e disse que eles estavam escondendo a verdade. Mesmo dos pais dele, alguém bateu na mesa. O jovem com o fio branco disse que, se eles tentavam manter-los afastados de Portland, então por que precisam de um comitê disciplinar? A garota coçou a cabeça. Ela colocou a mão na mesa e disse isso. Agora que Arthur estava com eles, precisavam reforçar as patrulhas e mudar o horário. Os três desceram o corredor. Um deles perguntou se a garota não se importava, que ela faria a ronda noturna com Theodore. Eles começaram a amizade de maneira positiva. A loira se afastou e disse que não era como se importasse. A morena o fixou com um olhar, e o personagem principal disse isso. O horário era flexível. O que lhe conviria, porque ele poderia ir às aulas para ambos, juniores e seniores. A única coisa que o incomodava era a necessidade de ir à noite. Patrulhas, ele olhou para sua lâmina e disse que ainda estava surpreso ao descobrir que esses punhais foram dispositivos de comunicação. Arthur olhou para a adaga e ele respondeu que achava que eram só para mostrar. A morena então disse que estava mais surpresa. Surpreendido que o camarada se voluntariou para patrulhar sozinho e também ocupou uma grande parte do campus. Sozinho. Os meninos a olharam e perguntou se ela estava realmente surpresa.
porque o rosto dela dizia o contrário. O loiro acrescentou que ouviu que ele era famoso por fugir do trabalho. O protagonista acrescentou que talvez ele só estivesse cansado de patrulhar com Theodore. Então, ele virou e acrescentou: é uma pena que não possam patrulhar juntos. Então perguntou por que o irmão era tão contra. A garota virou e respondeu: